À quarta-feira, como é habitual, contamos com o comentário de Luís Filipe Lage, professor universitário. Bom dia, Luís, e muito obrigada pela sua presença. Hoje vamos falar de sustentabilidade, oportunidade ou ameaça? Muito bom dia, Sandra. Eu, na minha opinião pessoal, penso que é claramente uma oportunidade, até porque é uma possibilidade para as empresas se diferenciarem, é uma possibilidade para as empresas atraírem recursos altamente especializados, promover a criatividade e por aí fora. O que é uma empresa sustentável? Portanto, o conceito de sustentabilidade começou por surgir na área do ambiente e, no fundo, a ideia geral é que os recursos são limitados e, por isso, nós temos que nos preocupar em gerir recursos que são escassos, no fundo. Temos que nos preocupar, por exemplo, em utilizar recursos renováveis, temos que ter preocupações em, basicamente, evitar produzir desperdícios. Do ponto de vista de uma empresa, o que aconteceu foi estes conceitos foram desenvolvidos para a área do ambiente, depois foram combinados com os objetivos principais de uma empresa. E como é que eles se aplicam ao mundo das empresas? Exatamente. Temos, portanto, a vertente do ambiente, que eu acabei de mencionar, e depois temos a vertente também social e a vertente económica. Tem que haver um equilíbrio entre estas três grandes áreas, o ambiente, o social e a área económica ou financeira. Do ponto de vista económico ou financeiro, portanto, é importante crescer, obter lucro e, naturalmente, gerir bem os recursos humanos. Do ponto de vista social, é importante haver preocupações com o comércio justo, por exemplo, com os direitos dos funcionários e por aí fora. E há essas preocupações em Portugal, são cada vez mais crescentes? Existe claramente uma preocupação, tipicamente as empresas com uma visão mais de longo prazo, porque quando existe uma preocupação com curto prazo, existe muita resistência à implementação de uma visão mais sustentável dentro da empresa. Mas isto é algo que se vê não só em organizações não lucrativas, mas cada vez mais em organizações lucrativas também. E essas soluções de que falava, como por exemplo das renováveis, etc., não são soluções que saiam dispendiosas às empresas nesta altura em que muitas se veem confrontadas com dificuldades económicas? No fundo, as empresas podem utilizar isto até como uma forma de poupar recursos. Nós temos bastantes exemplos. O caso, por exemplo, da Zara é uma empresa que hoje em dia utiliza energia eólica para para ter a sua própria energia. Temos o caso, por exemplo, da IKEA, que passou agora para lâmpadas LED e num ano conseguiu poupar 6 milhões de euros. Portanto, são investimentos que têm um retorno claramente de longo prazo. Mas isto também se aplica ao caso das pequenas empresas. Por exemplo, uma pequena empresa pode utilizar dispositivos para controlar as luzes, o ar-condicionado, os computadores e por aí fora. Pode começar a reciclar o lixo. Pode arranjar espaços, por exemplo, para pôr as bicicletas e por aí fora. Portanto, são pequenas iniciativas que podem ter um impacto nas empresas. Parece-lhe que as empresas que não se tornarem sustentáveis estão condenadas a deixar de existir? Pode acontecer como aconteceu no Martin. Nos anos 60, nos anos 70, dir-se-ia que não era necessário estar orientado para o consumidor e hoje é um requisito. Se olharmos para a área da qualidade total nos anos 80, também muitas pessoas diziam que era apenas uma moda e hoje em dia é um requisito ter qualidade. O que se está a passar com a sustentabilidade é claramente isso. O que se está a passar é que as empresas estão-se a perceber que têm que ser sustentáveis do ponto de vista, exatamente, do ponto de vista ambiental, social e do ponto de vista económico, como é óbvio. Não é? Porquê é que defende que os negócios devem ser sustentáveis? Quais são as vantagens, as grandes vantagens para as empresas? Claramente vai ser possível reter funcionários altamente qualificados. Eu tenho alunos meus que utilizam hoje em dia isto como um critério para escolher empresas. Eu acredito que a nova geração dá cada vez mais prioridade a esta questão. Depois temos a questão de reduzir os riscos perante os vários stakeholders. Portanto, existem grandes casos públicos de empresas que tiveram grandes crises, grandes empresas, e porquê? Simplesmente porque não houve esta preocupação com a sustentabilidade. E se tivermos preocupações com as necessidades dos vários stakeholders, que vai desde os funcionários aos fornecedores, aos distribuidores, etc., claramente a empresa, no longo prazo, poderá obter resultados que de outra forma não conseguiria obter. As empresas, parece-lhe que podem continuar a investir sem terem apoios estatais?
Claramente, porque eu acho que, como eu tinha dito anteriormente, existem várias questões que vários aspectos que cada uma das empresas pode desenvolver, independentemente de ter ou não apoios governamentais. É natural que o governo pode ter um papel preponderante, apoiando as empresas que destacam, criando legislação, mas eu acho que também, para além do governo das empresas, cada um de nós, ao nível individual, Pode fazê-lo. exatamente, pode e deve fazê-lo. Cada um em sua casa. Exatamente, e até no próprio emprego, não é? Porque começa muitas vezes por cada um de nós e não é necessário... Pequenos gestos, se todos o fizermos. Sem dúvida. Porquê é que acha que a sustentabilidade avança mais numas empresas do que noutras? Eu penso que se resume muito à visão do líder, à visão da própria organização. Se ao nível da liderança não houver essa preocupação, é muito mais difícil depois, nas bases, essa mudança acontecer. Depois, claramente, a própria equipa, não é? Um líder pode ter a visão para a sustentabilidade, mas depois a equipa não estiver convencida ou se não tiver sido educada nessa linha, é bastante difícil. Parece-lhe que as empresas estão preparadas para esta mudança? E eu penso que se resume muito à resiliência. Resiliência ao lucro fácil, não é? Porque é muito mais fácil obter o lucro no curto prazo se não nos preocuparmos com isso do que se nos preocuparmos. Outra questão é claramente ouvir os vários stakeholders, porque muitas vezes os stakeholders vão nos dizer coisas que nós não queremos ouvir. Por exemplo? Por exemplo, que nos preocupamos apenas com curto prazo e não com os interesses dos distribuidores, dos fornecedores, dos funcionários e por aí fora. É preciso ter uma visão mais global. Sem dúvida, sem dúvida. Luís Filipe Lage, muito obrigada pelo seu comentário. Obrigado, e até à próxima semana.